Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, para hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, nós vamos fazer a nossa avaliação diagnóstica do projeto Educa em Casa, né? Avaliando o Educa em Casa. Então, vocês retiraram na escola a avaliação diagnóstica, nós vamos realizá-la hoje, certo? Vocês vão anotar depois para mim no caderno de português e de matemática a data de hoje, quarta-feira, 15 de julho de 2020, aula na modalidade online, avaliação diagnóstica, português e matemática, né? Língua portuguesa e matemática. Então nós vamos fazer aí o cabeçalho. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, nome completo, letra maiúscula, certo? Turma, terceiro ano, a data, né? Eu não sei se a de vocês aí tá preenchida ou não, mas enfim, se tiver, às vezes pode ser que esteja com a data do dia 14, mas se não tiver também não tem problema, tá? A data é um pouco irrelevante. Caso não esteja, vocês preenchem. 15 de 7 de 2020. Professor Marcelo, né? E o supervisor já está aí. Vamos então aqui começar com língua portuguesa, certo? Questão 1. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, né, das questões, para que a gente consiga acompanhando direitinho aí. Em tempos de pandemia, é muito importante manter-se informado de como está a situação de nossa cidade, estado, país e até mesmo do mundo. Leia a seguir o fragmento de uma entrevista com um médico infectologista sobre o novo coronavírus. Gente, essa pandemia, quando iniciou, nós pensamos que fosse ser, assim, para algumas semanas o nosso afastamento da escola, ou para pouco tempo, né? Talvez um mês. Mas já está se estendendo aí há quantos meses, né? Nós aprendemos sobre o gênero textual em entrevista. Então, nós colocamos aqui na nossa provinha do terceiro ano uma entrevista bem legal e assim bem necessária para esse momento que a gente está vivendo. Então vamos lá. Médico infectologista esclarece dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Entrevista foi realizada no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical, CEPEM, de Roraima. Juan Miguel Villa-Lobos Salcedo falou sobre sintomas, prevenção, transmissão e outros assuntos de interesse de toda a população. Com a pandemia do novo coronavírus, é necessário que toda a população fique atenta ao acúmulo de informações equivocadas que circulam nas redes sociais e em sites de notícias não oficiais. Para orientar a sociedade sobre o novo coronavírus e esclarecer algumas dúvidas, o médico infectologista do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical do CEPEM, Juan Miguel Villa-Lobos Salcedo, pesquisador em saúde pública da Fiocruz de Roraima, falou sobre sintomas, transmissão, prevenção e outros assuntos. Confira a entrevista e ajude a propagar informações corretas. Aqui não está a entrevista na íntegra, tá, pessoal? Aqui está um trecho que eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem ter acesso à entrevista na íntegra, tem aqui o site embaixo, ó, fonte www.rondoniafiocruz.br/entrevista, tracinho médico, tracinho infectologista, esclarece dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Lá está a entrevista completa, na íntegra. Aqui, como eu li lá em cima no nosso... na questão lá em cima, né? É um fragmento, tá? Então, vamos lá. Olha, um dos sintomas apontados por especialistas como características do novo coronavírus é a dificuldade respiratória. Como identificar esse sintoma? Sobre a falta de ar, é importante lembrar quando uma pessoa faz caminhada ou exercícios físicos e após o exercício fica ofegante. Então respira mais rápido e sente falta de ar. Se essa falta de ar acontece em repouso ou quando o paciente caminha poucos metros, aí já implica num sintoma importante que precisa de cuidados especiais e avaliação médica, principalmente neste contexto em que estamos vivendo. Além da dificuldade respiratória, quais sintomas também devem ser encarados como um sinal de alerta? Em geral, todo sintoma que implique em piora de estado geral. Sintomas leves são aqueles comuns de gripe, tosse seca, mas sem falta de ar importante. Qualquer sintoma que um dia para o outro leve a piora do estado de saúde deve ser encarado como sinal de alerta.
Então agora nós vamos lá. Letra A. Qual que é o assunto dessa entrevista? Esclarecer dúvidas da população sobre o novo coronavírus. A população já está livre do coronavírus. B. Onde foi realizada essa entrevista, pessoal? Onde que foi realizada? C. Qual o nome do médico infectologista? 2. Leia o texto. Os 4 pés do trono. Personagens. Cortesão 1, cortesão 2. Vocês lembram que nós estudamos no nosso livro o texto dramático, que é a dramatização, né, de uma história e tal? Fazem vênias um ao outro e ambos levantam o lençol descobrindo o trono. Cortesão 1. Limpar o pó ao trono de sua majestade. Cortesão 2. Não é para qualquer um. Já dobraram o lençol, comecem a limpar o trono com os respectivos adereços, continuando a falar. Vocês estão vendo essas escritas, né? Essas frases que estão em itálico. Vocês lembram como que nós chamamos mesmo? Rubricas, né? Que é o que indica o que vai acontecer na cena. Cortesão 1. As invejas dos outros fidalgos por nos caber a nós esta honraria. Cortesão 2. Quem lhes dera, quem lhes dera. Cortesão 1. Mas fomos nós que a merecemos, com imensa vaidade. Somos nós os limpa-pós. Cortesão 1 e 2. Em coro cantarolando. Limpa-pós, não há outro como nós. Cortesão 1. Merecemos, pois, merecemos esta honra que nós temos. Então, gente, esse texto, Os 4 Pés do Trono, é do autor Antônio Torrato. Teatro As Três Pancadas, Caminho ao Fragide, 2010. Sobre o texto lido, complete. Letra A. Essa peça de teatro tem o título e foi escrita por... Letra B. Os personagens desse texto são... Letra C. Assinale a palavra incorreta quanto à ortografia. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas que aparecem no texto. Ambos, lençol, inveja, limpar e honra. Uma dessas palavras está escrita errada, certo? A escrita está incorreta. Qual palavra que está escrita errada aí, pessoal? Dá uma olhada com bastante atenção. Lembra da ortografia que nós aprendemos, tá? Só uma dica. Quero ver quem aprendeu mesmo. Leia o poema a seguir para responder as questões de 3 a 6. Então, nós vamos ler esse poeminha aqui. E aí, nós vamos responder as questões 3, 4, 5 e 6. O casamento do ano. O galho e a galinha resolveram se casar. Convidaram toda a vizinhança para o esperado casamento. É chegado o momento, o padrinho e a madrinha, o bode e a cabra acabaram de chegar. E os noivos lá no altar vão agora se casar. Uma coisa vou contar, a festa foi de arrasar. O famoso Rei Leão e a elegante Leoa, o compadre Leitão e a comadre Leitoa. Dançaram a noite inteirinha sem parar um só momento, na festa de casamento do galo e da galinha. Autora Maria Luísa Aroeira. Questão 3. A história gira em torno de um baile, um casamento ou um aniversário. Letra B. Quais são os personagens mais importantes da festa e por que eles são os mais importantes da festa? Questão 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, formando os casais que foram à festa de casamento. Então, olha, na coluna 1 nós temos, de 1 a 4, o galo, leão, bode e leitão. Na coluna 2, leitoa, cabra, galinha e leoa. Então, vocês vão colocar, por exemplo, o galo. Qual que é o par do galo, Qual que é o feminino? Nós aprendemos aí agora, masculino e feminino. Ah, é a leoa? Aí você vai colocar um lá na leoa. Ah, não, é a cabra. Então, vamos ver lá qual que é. Questão 5, complete. Quantas estrofes e quantos versos? Gente, isso aqui é um poema. Lembra que nós estudamos sobre o poema? Nós já estudamos, já fizemos atividade, Então, eu ensinei vocês o que é o verso de um poema e o que é a estrofe. Aí vocês vão ver aí, vão prestar atenção e vão contar. Quantas que são as estrofes e quantos que são os versos, certo? Questão 6. Forme pares de rima. Altar, contar, inteirinha e momento. O que rima com altar? O que rima com contar? O que rima com inteirinha? E o que rima com momento? Questão 7. Numere a sequência de acordo com a classificação silábica correspondente. Nós estudamos, fizemos até aquele balde lá com a classificação das sílabas, lembra?
monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, monossílaba é quando tem quantas sílabas? E dissílaba, e trissílaba, e polissílaba. Aí vocês vão colocar, por exemplo, aqui na letra A, cabra, altar, noivos, bode. Essas palavras têm quantas sílabas? A tem uma, então vou numerar com qual? A tem 5, então é polissílaba. Então presta atenção. B, arrasar, galinha, comadre, famoso. C, vou, lá, rei e sem. D, vizinhança, elegante, casamento e inteirinha. Questão 8. Copie da primeira estrofe do poema a palavra que vem da mesma família de casar. Questão 9. Assinale a palavra intrusa. Gente, nós vimos lá no livro Ortografia do S do Z. E nós fizemos uma atividade igualzinha a essa aqui no livro. Então, aí nós temos as palavras, olha. Casar, coisa, arrasar, vizinhança e famoso. Então, vocês vão marcar qual a palavra que não pertence a um mesmo grupo que tem aí, tá? Questão 10. Forme frases com as palavras abaixo, conforme o tipo de frase que se pede. Vocês vão formar para mim, ó, uma frase interrogativa com a palavra festa. O que é uma frase interrogativa, pessoal? Lembrem aí. Letra B. Uma frase exclamativa com a palavra casamento. E uma frase afirmativa com a palavra elegante. Lembrem-se do sinal de pontuação. Para a frase ser interrogativa, ela precisa do quê? Para a frase ser exclamativa, ela precisa do quê? E para a frase ser afirmativa, tá? Agora, matemática, tá tudo junto na prova, né? Questão 1 de matemática. Nos últimos meses, devido à pandemia da Covid-19, o celular passou a ser o aparelho mais utilizado pelo ser humano, e até mesmo por crianças e adolescentes como o principal meio de acessar a internet. E a maior motivação para o uso da rede é navegar para buscar informações para seus trabalhos escolares, assistir às aulas online e por interesses pessoais, como ouvir músicas, realizar jogos, assistir vídeos, entre outros. A quantidade que representa o aumento diário de jovens que usam o aparelho celular corresponde ao número que está faltando na sequência abaixo. Gente, então assim, nós estamos aí numa pandemia, né? Essa pandemia está fazendo todo mundo ficar assim conectado o tempo todo, né? Essa que é a verdade, porque tá todo mundo no celular o tempo inteiro para assistir a aula, para acessar uma rede social, né? Para conversar com os colegas, com a família, porque a gente não pode mais sair de casa. Então, a gente tem que usar o aparelho celular para conversar com quem a gente precisa, né? E aí nós temos uma sequência numérica, que começa no 260 e termina no 400. Tem aqui essas reticências, vocês sabem por quê, né? Porque não é o fim, a gente sabe que os numerais eles são infinitos, né? Aí começa, ó, 260, 270, 280, 290, 300. Aí vocês vão ver qual o número que está faltando nessa sequência, que é a quantidade de jovens que usam o aparelho celular todos os dias, o aumento, né? É 300? É 280? É 330 ou é 340? Presta atenção. Questão 2 agora. Uma equipe de alunos da Escola Municipal Padre Chiquito, engajados e empenhados com as questões ambientais, recolheu em 3 meses 2.864 pilhas para reciclagem, enviando esse material para depósitos específicos. No número 2.864, o algarismo 8 ocupa a ordem das. Então, presta atenção no lugar que está o algarismo 8. Ele ocupa a ordem das unidades simples, das unidades de milhar, das centenas ou das dezenas. Muita atenção aí no lugar que está o 8. Que ordem que ele ocupa, tá bom? Represente os números no quadro valor de lugar e depois responda.
Então, nós temos aqui um quadro valor de lugar, né? Com 4 ordens, porque nós já estudamos até a unidade de milhar. Então, tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, tem o número 1883, 2646 e 1857. Então, vocês vão representar para mim aí, ó. Aonde que é a unidade, onde que é dezena, onde que é centena e onde que é a unidade de milhar, certo? No número 1883, qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Letra B. No número 1857, qual é o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? E letra C. Qual é o sucessor do número 2646? Depois do número 2646 vem o quê? Presta atenção. Questão 4. Vovó Cida resolveu fazer alguns salgados para a festa de aniversário de Anitta. Ela passou o dia todo trabalhando e conseguiu fazer 4 centenas de coxinhas e 9 dezenas e 8 unidades de pastéis. Ao todo, quantos salgados vovó Cida conseguiu fazer? Então, aí vocês vão fazer um cálculozinho aí para responder, tá? Questão 5. Nosso amigo Lucas representou o total de bolinhas de gude que conseguiu para a sua coleção. Observe o número que Lucas está representando e faça o que se pede. Então, olha, o Lucas está representando aqui no material dourado, né? Então, tem cubo, tem a placa, tem os cubinhos, tem a barrinha. Então, que número que ele está representando? Escreva este número usando algarismos. Escreva esse número por extenso. Componha esse número. Decomponha esse número. Utilizando algarismos, escreva o antecessor e o sucessor do número que Lucas está representando. Bem fácil, né, turma? Nós já estudamos isso aqui no material dourado, né? Gustavo trabalha, questão 6 agora. Gustavo trabalha como carteiro. Hoje, ao iniciar o trabalho, Gustavo tinha 458 cartas para entregar. Por volta das 16 horas, restavam ainda 116 cartas para entregar. Até essa hora, quantas cartas Gustavo já havia entregado? Aí vocês vão ter que fazer uma conta aí agora, certo? Faz a operação e deixa aqui do lado o cálculo. Não precisa responder porque a resposta está dada, é só marcar a resposta correta. Mas tem que fazer a continha aqui, tá? Não pode só marcar a resposta sem fazer conta, não. Então, ele havia entregue 342 cartas, 312, 112 ou 222. Aí vocês vão fazer a conta e ver aí a resposta. Depois aqui nós temos um gráfico. Em uma campanha de arrecadação de alimentos enlatados, foram arrecadados diversos produtos, como mostra o gráfico abaixo. Então tem, olha, sardinha, milho, ervilha e molho de tomate. Certo? A quantidade total de produtos enlatados é 90, 95, 85 ou 93. Então, quantos produtos enlatados foram arrecadados? Vocês vão fazer uma conta e vão marcar aqui também. Questão 8. Descubra que números são estes formados pelas peças de material dourado. Bem fácil, né, pessoal? Tem a letra A, a letra B e a letra C. Nós já estudamos também. Questão 9. Resolva as operações. Agora aqui a gente tem bastante continha, tá? Estão bem fáceis essas continhas aí. Tem algumas de adição com reserva, né, do vai 1. Tem outras que tem o desagrupamento da subtração que nós aprendemos, tá? E a questão 10, né, que é a última, escreva os resultados das operações da questão 9 em ordem crescente, depois circule os números pares e pinte de amarelo os números ímpares. Muito fácil a provinha nossa, né, turma? Temos 20 questões aí para vocês fazerem. Assim como vocês já fizeram outras avaliações diagnósticas, por que nós estamos chamando de avaliação diagnóstica? Não fala quanto que vale, gente. Porque, por enquanto, a gente não tem ainda fundamentado como que vai ficar essa questão de nota. Então, a gente tem que ir aplicando as provas e recolhendo. Então, vocês vão responder aí, belezinha, e vão depois devolver na escola, tá? Como foi avisado já pela orientadora naquele bilhetinho, naquela foto informativa que foi colocado no nosso grupo, tá? Gente, qualquer dúvida, é só me chamar, tá? Tá bem fácil a prova, são 20 questões, né? 10 de português, 10 de matemática. Vão anotar no caderno, que eu vou colocar aí
o que é para vocês anotarem, né? Vou mandar a foto com o cabeçalho e façam com bastante atenção, com bastante cuidado para vocês acertarem, tá bom? Até mais, turminha. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Eu não vou dar a resposta, mas eu posso ajudar vocês de uma forma melhor a encontrar caso estejam com dúvida, tá bom? Até mais, pessoal!